Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível que aconteceu bem aqui, na Amazônia brasileira. E olha, ela vai fazer a gente repensar uma coisa que usamos todo santo dia: a escrita. Para começar, já vamos com uma pergunta daquelas de tirar o sono, sabe? E se o verdadeiro motivo da gente ter inventado a escrita não for para registrar poemas ou para compartilhar conhecimento, mas sim para controlar pessoas, para facilitar o domínio de um grupo sobre o outro? Pensa nisso. E essa história toda começa com uma cena que parece até coisa de filme, sabe? Uma performance bem estranha que deixou um antropólogo famosíssimo assim de queixo caído. Tenta visualizar a cena. A gente está no meio da selva. Um chefe indígena de um povo que nunca teve escrita, os Nambiquara, de repente pega um papel e um lápis. Só que, em vez de desenhar alguma coisa, um bicho, uma árvore, ele começa a traçar linhas, sabe? Umas linhas onduladas na horizontal, com uma cara tão séria, tão concentrada, que parecia que ele estava escrevendo de verdade. Bom, quem estava vendo tudo isso era o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. E na hora, a primeira reação dele foi achar que era uma brincadeira, uma comédia. Ele pensou: o chefe está só encenando, né? Querendo se divertir um pouco ou, quem sabe, me impressionar. Só que por trás daquela imitação, daquela brincadeira, tinha algo muito, mas muito mais profundo acontecendo. O que será que aquele chefe indígena entendeu sobre a escrita ali, no meio do nada? Olha, a resposta para isso muda completamente o jeito que a gente enxerga as coisas. Ok, para a gente entender essa história direito, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? E conhecer melhor os personagens principais, o antropólogo e o povo que ele estava estudando. Então, o ano era 1938. Um jovem antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss está morando aqui no Brasil, lá entre os Nambiquara, um povo seminômade que vivia na região que hoje é Mato Grosso e Rondônia. E aqui tem um ponto super importante para a gente entender o contexto. Os Nambiquara estavam passando por um período terrível, de muita vulnerabilidade. Para ter uma ideia, em 1915, a população era estimada em 20 mil pessoas. Mas aí vieram doenças, conflitos, e quando o Lévi-Strauss chega lá, em 1938, menos de 2 mil pessoas tinham sobrevivido. A população foi dizimada. É nesse cenário tenso que tudo acontece. E foi justamente aí, nesse ambiente, que rolou o episódio que o próprio Lévi-Strauss batizou de A Lição de Escrita. E os detalhes aqui são fascinantes. O Lévi-Strauss estava lá, fazendo as anotações dele, e aí ele distribuiu papel e lápis para o pessoal para eles desenharem. A maioria fez isso mesmo, os pontos, uns zigue-zagues, mas o chefe foi diferente. Ele sacou na hora não o que era escrita, mas para que ela servia, a função. Ele não tentou desenhar um bicho, nada disso. Ele imitou o gesto de anotar e depois, na frente de todo mundo, ele fingiu que estava lendo o papel como se fosse uma lista dos presentes que eles iam trocar com outra tribo. Genial, né? De novo, a primeira reação do Lévi-Strauss foi de achar graça. Ele pensou: tá querendo me imitar, né? Usar o poder do homem branco para impressionar a tribo. E assim, ele não estava totalmente errado, mas a história era bem mais complexa. É agora que a história dá um nó na nossa cabeça. A gente descobre qual era a real intenção do chefe com toda aquela encenação. O grande pulo do gato é esse. O chefe não estava fazendo aquilo para o Lévi-Strauss ver. O público dele era o seu próprio povo. Ele usou o símbolo da escrita, a ideia de ter um registro para fortalecer a autoridade dele. Aquele papel rabiscado era a prova de que o acordo com a outra tribo estava nas mãos dele, sob o controle dele. É exatamente isso. O que parecia ser só uma imitação engraçada, na verdade era uma jogada de mestre, uma jogada política. O chefe, sem saber ler uma única letra, tinha entendido a alma da coisa. A escrita é um símbolo, símbolo de conhecimento e, por consequência, de poder. Ele sacou que quem controla a informação, ou pelo menos parece que controla, sai na frente. Aquele pedaço de papel, cheio de rabiscos, dava um peso para as decisões dele, sabe? Legitimava o que ele falava. Colocava ele como a ponte, o cara essencial para conectar o povo dele com o mundo de fora. E essa história toda lá na Amazônia não ficou só nisso. Ela levou o Lévi-Strauss a uma conclusão bem maior e, olha, bem polêmica sobre o verdadeiro papel da escrita na nossa civilização. A frase é de impacto, né? A função primária da comunicação escrita é facilitar a servidão. Pesado. Mas para o Lévi-Strauss, o que ele viu o chefe Nambiquara fazer foi tipo uma epifania.
Ele começou a desenvolver a ideia de que, na história da humanidade, a escrita não apareceu para libertar a mente das pessoas, mas sim para controlá-las. O argumento dele é o seguinte: se a gente olhar lá para trás, para as grandes civilizações da antiguidade, a escrita sempre aparece junto com a formação de impérios, com a cobrança de impostos, com a organização de exércitos, ou seja, ela servia para quê? Para catalogar gente, para listar bens, para mapear territórios. Era, acima de tudo, uma ferramenta de administração, um jeito de controlar muita gente ao mesmo tempo. A poesia, a literatura, a filosofia, tudo isso veio bem depois, como um efeito secundário. Então, o resumo da ópera, segundo ele, é este: a escrita nunca foi uma ferramenta neutra. O surgimento dela na história está amarrado, está ligado diretamente com a criação de sociedades mais complexas, com hierarquia, sabe? Com gente que manda e gente que obedece, com centros de poder e periferias. E aí a gente volta para os dias de hoje. Porque essa história do chefe Nambiquara deixa uma pergunta no ar, uma pergunta muito poderosa para a gente pensar. Se a escrita lá na sua origem é sobre poder e controle, hoje, na nossa era digital, de algoritmos, de big data, quem é que está segurando o lápis? Quem é que escreve os códigos, controla os dados e, no fim das contas, molda a informação que define o nosso mundo? Fica aí a provocação para a gente refletir.